Qual é o tamanho da Terra? Olá! Vamos dar uma olhada nesta matéria. Depois vamos analisá-la. Quem primeiro mediu a Terra e descobriu o seu tamanho? A resposta pode ser uma grande surpresa. Mesmo na época do descobrimento das Américas, havia muita gente que acreditava em um mundo plano, com monstros esperando pelos marinheiros que se aventurassem a chegar aos seus limites. Assim, o que podemos pensar hoje é que a medida do comprimento da circunferência do nosso planeta tenha sido realizada muito tempo depois, talvez por um cientista moderno, mas foi antes. Há cerca de 2.200 anos, Eratóstenes teve a ideia de realizar esse cálculo a partir de um fenômeno que era uma curiosidade popular na cidade de Siena, no Egito Antigo. No solstício de verão do hemisfério norte, ao meio-dia, o Sol ficava exatamente na vertical, e sua luz se refletia na água de um poço profundo sem deixar sombras nas paredes. Porém, em Alexandria, uma cidade situada mais ao norte, naquele mesmo instante, o fenômeno não ocorria. Eratóstenes mediu o ângulo de 7,2 graus que os raios solares faziam com a vertical em Alexandria, concluindo que ele era igual ao arco de curvatura da Terra entre as duas cidades. Daí, como essa medida é 50 vezes menor que uma volta completa de 360 graus, bastou medir a distância entre as cidades, 800 quilômetros, e multiplicar por 50, encontrando um perímetro terrestre em torno de 40.000 quilômetros, bem próximo do real. E o mais interessante é que ele pagou a um caminhante para contar o número de passos entre as duas cidades. Foi assim que o grande geógrafo, matemático e astrônomo resolveu o problema, com um método prático, engenhoso e simples. Ok. Esta é a teoria adotada pela Academia de Ciências, e isso foi convencionado como verdade absoluta. Só que não, esta teoria não pode ser considerada científica. Sabe por quê? Num experimento científico, os dados devem ser reais e verificados. O fato é que os dados usados por Eratóstenes não eram todos reais, o que torna o experimento de Eratóstenes inválido. São os dados, distância, e raios do Sol, 150 milhões de quilômetros de distância, e raios paralelos. Estes dados do experimento são imaginários, não são reais. Este experimento apenas possibilitou o cálculo da altura do disco solar, nada mais. Veja a explicação do professor. É muito comum nós vermos a seguinte demonstração de que a Terra é redonda. O experimento de Eratóstenes na Grécia, antes de Cristo. O que Eratóstenes fez? Terra, o Sol é longe, está muito longe da Terra e emite feixe de raios de luz, que são raios paralelos. Ele sabia que numa certa cidade, ele colocava o Sol incidia a pino ao meio-dia no solstício de verão e iluminava o fundo de um poço. Aí nesse mesmo dia, na mesma hora, e isso é fantástico, o mesmo dia, mesma hora, antes de Cristo, conseguiu cronometrar, ele colocou uma haste na vertical, em outra cidade, as duas cidades, Siena e Siracusa, e mediu o ângulo que esse feixe de raios de luz fazia com essa haste vertical. Aqui o ângulo era zero, aqui o ângulo existia. Raios paralelos, ele conseguiu calcular esse ângulo central, ele sabia a distância entre essas duas cidades, e com isso ele fez uma regra de 3, sabendo esse ângulo, proporcional ao comprimento da circunferência, 2πr para 360, esse comprimento para alfa, bom, e conseguiu calcular o raio da Terra. Isso é apresentado como a prova cabal de que a Terra é redonda e até se calcula o raio da Terra. Espera um pouquinho. Não sei não se a Terra é redonda. Não sei não se isso calcula o raio da Terra. Quem disse que o Sol está tão longe, que o Sol é tão grande, que os raios de luz do Sol incidem de forma paralela? Alguém foi lá medir essa distância? Alguém se aproximou? Alguém sabe disso? Se a Terra for plana, se o Sol não estiver tão longe, os feixes de raios de luz não é mais paralelo, ele é radial. E aí, muito bem, eu posso ter duas hastes verticais, o Sol estar a pino sobre uma delas, incidir direto no fundo do poço, no outro faz um ângulo, eu calculo esse ângulo, e o que esse ângulo vai me permitir calcular não é o raio da Terra, porque a Terra é plana, e vai me permitir calcular outras variáveis que têm a ver com a distância que nós estamos do Sol, etc, etc. Ou seja,
será que a Terra é redonda mesmo? Sei lá, gente. E você pergunta, mas o raio da Terra não é 6.370 quilômetros? Eu digo, não é. Isso é apenas a teoria imaginária de uma Terra esférica. No mundo real, a Terra tem mais de 20.000 quilômetros de raio. Além disso, a superfície da Terra é plana horizontal e estacionária. E isso já está confirmado. A teoria cosmológica acadêmica é uma religião heliocentrista, imposta por Nicolau Copérnico, um cônego da Igreja Católica. Concluindo, a Terra não é esférica nem se move como você foi doutrinado desde criança. A Terra é plana como os antigos já afirmavam. Na descrição do vídeo, tem mais informações. Shouldn't hurt you here, I'm crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning